A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, 5 de maio, levando a palavra de Deus até você. 125 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, e vamos ficar até dia 31 de dezembro lendo, meditando, analisando a palavra de Deus com a nossa Bíblia King James. E quero que você se inscreva aí no nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. Isso, se inscreva, deixa seu like, seu dislike, sua mensagem, ative o sininho para você ser a primeira pessoa a receber nossos materiais, a nossa oração da fé, nossa palavra de sabedoria, enfim, a leitura da palavra de Deus, tudo aquilo que nós vamos colocar à sua disposição. E compartilhe com amigos e irmãos. Precisamos de 1000 pessoas no YouTube. Se inscreva em nome de Jesus. Pegue sua caneta na mão e seu bloco de anotações. Vamos às referências bíblicas do dia de hoje, 5 de maio, 125 dias. Atos capítulo 16, versículo 16 e do 16 até o 40, Juízes capítulo 4 e 5 e livro de Jó 35. Vamos orar, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler agora a Tua palavra. Senhor, fala através da Tua palavra, que possamos mergulhar no entendimento da revelação da Tua palavra, no nome de Jesus. Atos capítulo 16, do versículo 16 até o 40. Vamos começar. Aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado no seu espírito, voltou-se e disse: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram ao mercado até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam demais nossa cidade e nos ensinam o costume que não nos é lícito receber nem observar, visto que somos romanos. A multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando suas vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, e os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Deus, e os prisioneiros escutavam. De repente, houve um grande terremoto, ao ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Acordando o carcereiro do seu sono, vendo as portas da prisão abertas, desembainhou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque estamos aqui. Então ele pediu uma luz, entrou e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e, conduzindo-o para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo?
E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e tua casa. E eles falaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E ele, tomando naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e em seguida ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, colocou o alimento diante deles, regozijou, crendo em Deus e em toda a sua casa. E já sendo dia, os magistrados enviaram os sargentos, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, portanto, ide e saí em paz. Mas Paulo disse: eles nos açoitaram publicamente sem condenação, apesar de sermos romanos, e nos lançaram na prisão, e agora querem nos lançar fora secretamente? De maneira alguma, mas que eles mesmos venham e nos tirem daqui. Os sargentos comunicaram estas palavras aos magistrados, e eles temeram, ouvindo que eles eram romanos. Então vieram pedir desculpas, e tendo-os conduzidos para fora, pediram que eles partissem da cidade. E eles saíram da prisão e entraram na casa de Lídia, e quando viram os irmãos, confortaram e depois partiram. Juízes capítulo 4 e 5. E os filhos de Israel fizeram novamente um mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão do seu exército era Cícera, e habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava abaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, do monte Efraim, e os filhos de Israel subiram até ela para o juízo. E ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, para que saísse de Quedes Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10 homens, e os filhos de Naphtali, e os filhos de Zebulon, e aproximarei de ti no rio Quizon Cícera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e sua multidão, e entregarei na sua mão. E Baraque lhe disse: se tu fores comigo, então irei, mas se tu não fores, então não irei. E ela disse: certamente irei contigo, todavia a jornada que tu empreenderes não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Cícera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. E Baraque chamou Zebulon e Naphtali a Quedes, e ele subiu com 10.000 homens aos seus pés. E Débora subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, era dos filhos de Orabe, e cunhado de Moisés. Havia se separado dos queneus, armado a sua tenda em direção à planície de Zanaim, que está junto a Quedes. E ele mostraram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido o monte Tabor. Cícera reuniu todas as suas carruagens, 900 carruagens de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o rio Quisson. E Débora disse a Baraque: levanta-te, pois este é o dia que o Senhor entregou Cícera à tua mão. Não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou Cícera e todas as suas carruagens, e todo o exército, com o fio da espada diante de Baraque. Então Cícera desceu da carruagem e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu as carruagens e o exército até Arosete dos gentios,
e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, e não restou nenhum homem sequer. Cícera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera, e lhe disse: volta-te, meu senhor, volta-te para mim, não temas. Quando ele voltou para ela, dentro da tenda, ela o cobriu com um manto. E ela disse a ela: dá-me, rogo, um pouco de água para beber, pois tenho sede. Ela abriu uma garrafa de leite, lhe deu de beber e o cobriu. E ele voltou a dizer-lhe: põe-te à porta da tenda, e será que quando um homem vier e te perguntar: algum homem aqui? Tu dirás: não. Então Jael, esposa de Éber, pegou um cravo na tenda e pegou um martelo em sua mão e delicadamente foi até ele e golpeou o cravo nas têmporas e o prendeu no solo, pois ele estava em um sono profundo e exausto. Então ele morreu. Eis que quando Baraque perseguia Cícera, Jael saiu para encontrar e disse: vem e te mostrarei o homem que tu buscas. E quando ele entrou na sua tenda, eis que Cícera jazia morto e o cravo estava nas suas têmporas. Assim Deus subjugou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e na mão dos filhos de Israel prosperou e prevaleceu contra Jabim, o rei de Canaã, até que eles destruíram Jabim, o rei de Canaã. Capítulo 5. Então cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, e dai ouvido, príncipes. Eu mesma cantei ao Senhor e cantarei louvor ao Deus de Israel. Senhor, quando tu saíste de Seir, quando marchaste para fora do campo de Edom, a terra tremeu e os céus gotejaram, as nuvens também gotejaram água. Os montes se derreteram diante do Senhor, até mesmo o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as grandes rotas estavam desocupadas e os viajantes caminhavam por caminhos secundários. Os habitantes das aldeias cessaram, eles cessaram em Israel até que eu, Débora, me levantei, até que eu levantei uma mãe em Israel. Eles escolheram novos deuses, então houve guerra nos portões. Foi visto um escudo ou uma lança entre 40.000 em Israel. E o meu coração está inclinado aos governantes de Israel, que ofereceram voluntariamente no meio do povo. Bendizei ao Senhor. Falai vós que cavalgam em jumentos brancos, vós que vos assentais em juízo e andais pelo caminho. Aqueles que são libertos do ruído dos arqueiros nos lugares da coleta da água, ali eles recitarão atos de justiça ao Senhor. Os atos de justiça para com os habitantes das suas aldeias. Então o Senhor descerá até os portões. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva cativo o teu cativeiro, o filho de Abinoão. Então ele fez com que aquele que permanece tenha domínio sobre os nobres no meio do seu povo. O Senhor me fez ter domínio sobre os poderosos. De Efraim houve uma raiz contra Amaleque, e depois de ti, Benjamim, no meio do teu povo, de Maquir desceram os governantes, e de Zebulon, aqueles que manuseiam a pena do escritor. Os príncipes de Isacar estiveram com Débora, Isacar mesmo, também Baraque, e ele foi enviado a pé até o vale. Para as divisões de Ruben houve grande pensamento de coração. Porque habitaste no meio dos apriscos para ouvir o balido dos rebanhos? Para as divisões de Ruben houve grande buscas de coração. Gileade habitou além do Jordão, porque Dan permaneceu em navios.
Azer continuou à beira-mar, habitou suas brechas. Naftali e Zebulon eram um povo que arriscava a sua vida à morte nos lugares altos do campo. Os reis vieram e lutaram. Então lutaram contra os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Meguido. Eles não tiveram qualquer ganho em dinheiro. Eles lutaram desde o céu e as estrelas em suas órbitas, lutaram contra Cícera. E o rio Quizon os varreu para longe, aquele rio antigo, o rio Quizon. Ó minha alma, tu pisaste fora sobre a sua força. Depois as patas dos cavalos foram quebradas por meio do seu galope, o galope dos seus poderosos. Amaldiçoai Meroz, disse o anjo do Senhor, amaldiçoai amargamente os seus habitantes, porque não vieram do exílio ao Senhor, em auxílio ao Senhor contra os seus poderosos. Abençoada sobre as mulheres será Jael, a esposa de Éber, ou Queneu. Abençoada ela será sobre as mulheres na tenda. Ele pediu água, ela deu leite, e ele lhe trouxe manteiga em um prato nobre. Ela colocou a mão no cravo e a sua direita no martelo dos trabalhadores, e com o martelo feriu Cícera. Ela golpeou a sua cabeça quando perfurou e atravessou as suas têmporas. E os seus pés ele se curvou, caiu, deitou. Aos seus pés ele se curvou, caiu, onde se curvou ali mesmo caiu como morto. A mãe de Cícera olhava por uma janela e chorava através da grade. Por que a carruagem demora tanto para vir? Por que tardam as rodas das carruagens? As suas sábias damas lhe respondiam sim. Ele voltava a responder a si mesmo, e ela voltava a responder a si mesma. Não se apressaram eles, não repartiram os despojos, para cada homem ou uma ou duas donzelas, para Cícera um despojo de várias cores, um despojo de várias cores bordados, de várias cores de bordados em ambos lados, ajuntam-se para o pescoço daqueles que tomam despojo. Então que pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas aqueles que amam sejam como o sol, como desponta o seu poder. E a terra teve descanso por 40 anos. Vamos continuar a leitura em Jó 35 e vamos finalizar. Eliú falou mais e disse: Pensas tu que é correto dizer minha justiça é maior do que a de Deus? Por que tu disseste que vantagem seria para mim, e que lucro terei se eu for limpo no meu pecado? Eu responderei a ti e os teus companheiros contigo. Olha para os céus e vê, contempla as nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, o que fazes contra ele? Ou se tuas transgressões se multiplicam, o que fazes a ele? Se tu fores justo, o que lhe dás, o que recebe ele das tuas mãos? E a tua maldade pode ferir um homem como tu és, e a tua justiça pode beneficiar o filho do homem? Por causa da multidão de opressões, eles fazem oprimidos clamarem, e eles clamam por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que dá canções à noite, e que nos ensina mais do que animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Lá clamam, ninguém lhe dá resposta, por causa do orgulho dos homens maus. Certamente Deus não ouvirá a vaidade, nem considerará o Todo-Poderoso. Embora tu digas que não ouvirás, mas ainda assim o juízo está diante dele, por isso confia nele. Mas agora, porque não é assim, ele visitou sua ira, embora ele não conheça a sua grande extremidade. Portanto, Jó abre sua boca em vão. Ele multiplicava palavras sem conhecimento. Finalizamos a leitura da palavra de Deus. Esta palavra aqui que transforma vidas. Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Nós lemos aí o livro de Atos, Paulo e Silas na prisão e o milagre que Deus fez
salvando a casa daquele carcereiro. Entregue a sua vida para Jesus hoje. É dia de Cristo entrar na sua casa, na sua vida e mudar a sua história. Eu quero agora fazer com você a oração da fé, para você que está renovando a sua aliança em Cristo, você que está entregando a sua vida para Jesus, você que vai ler a Bíblia conosco no projeto Leia a Bíblia em um Ano, você que vai estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube, enfim, vamos orar. Oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos aqui unindo a nossa fé agora para repreender todo o mal, toda investida de Satanás. Nós dizemos agora às forças malignas que parem, que cessem, que sejam destruídos todos os projetos de Satanás. Que a tua mão forte e poderosa, Senhor, quebre toda ação maligna e que tua bênção, Senhor, encaminhe os teus filhos. A porta que está aberta, a porta de saída desta luta, dessa enfermidade, Senhor, porque o Senhor vai enviar cura, o Senhor vai enviar provisão, o Senhor vai abrir portas de emprego, o Senhor vai abrir portas de escape, abençoando os teus filhos. Hoje é o dia que o Senhor fez para quebrar os grilhões, para se romper os portões, assim como o Senhor fez ali com Paulo e Silas naquela prisão. Haverá salvação, curas e milagres no nome de Jesus. Seu copo com água, sinta o refrigério de Deus na sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente. Compartilhe, convida amigos, familiares e vamos juntos lendo a Bíblia Sagrada em nome de Jesus.